Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Meus irmãos, é uma grande alegria poder voltar a essa casa, participar dessa festa espiritual, porque essas são as nossas festas. Nós somos espíritas, seguimos a Jesus e quando nos reunimos em nome dele, participamos de uma grande festa de luz. E não é a primeira vez que eu sou convidado a participar de tudo isso. Então, do fundo do coração, a todos os trabalhadores e frequentadores dessa casa, nosso muito obrigado, do fundo do coração. Esse mês, nós estamos trabalhando o tema A Transcendente Sinfonia do Amor. É o mês de dezembro, meus irmãos, e nós separamos para falar sobre o aniversariante. Nós viemos aqui para falar sobre Jesus de Nazaré. E temos plena convicção que nada que nós dissermos vai alcançar a grandeza dele. Que as palavras humanas não conseguem descrever o nosso Cristo Jesus. Que esse trabalho será de homenagem, tentando olhar mais para o alto, porque Ele era o divino sopro de Deus. Ele era o maior que já esteve aqui. O nosso Cristo, a nossa luz, o nosso farol. Ler sobre Jesus, buscar suas passagens no Novo Testamento, nos livros espíritas, nos faz ver o quanto Ele nos amou, incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Imaginemos, meus irmãos, se Jesus devolvesse ao mundo o que recebeu do mundo, toda a perseguição, a injustiça, mas não, Ele nos devolveu ainda mais amor, nos ensinou a grandeza de sublimar os sentimentos. O nosso Mestre e Senhor, o indescritível sopro de Deus, veio até o mundo nos ensinar a amar. E nós separamos esse tema para homenageá-lo. É relatado no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que tão somente por 2 vezes é de conhecimento da humanidade, os espíritos crísticos que tomam conta dos destinos do sistema solar se reuniram próximos aonde seria a Terra, aonde hoje nós estamos. Em uma primeira vez, para retirar do Sol a nebulosa solar e entregá-lo ao Cristo para a criação do mundo. E uma segunda reunião, eles estavam para decidir a vinda do Cristo à Terra, o seu nascimento. No planeta Terra já era o tempo em que Moisés recebia os 10 mandamentos do Monte Sinai. E Jesus inicia o seu mergulho bendito, se condensando, pouco a pouco, em sublime desapego para muitos séculos depois, chegar até nós. Ele veio das mais sublimes esferas para nos ensinar. E no livro Antologia Mediúnica do Natal, é relatado que o nosso Senhor e Salvador ainda estava no ventre da Imaculada, da nossa Mãe Maria. E o governo romano determinou um recenseamento, uma recontagem da população. Era preciso que José e Maria se deslocassem até Belém. E eis que eles viajaram, tomando destino àquela cidade, assim como inúmeras criaturas foram até lá, para poder participar desse recenseamento. Cameleiros do deserto, vinhateiros de Gaza, comerciantes, agricultores. Aquela cidade não tinha envergadura para receber tantas pessoas. Inúmeras criaturas estavam por lá e José e Maria chegaram. A Sagrada Família buscava uma estalagem, um local para descansar à noite. E chegando na primeira estalagem de Sadoc, José questiona se ali haveriam vagas e prontamente aquele homem diz que não.
E realmente não haviam. Todos os espaços estavam cheios, não havia espaço para a Sagrada Família descansar. Mas depois de dar a sua negativa, Sadoc observa a beleza celestial de Maria de Nazaré. E mesmo a Mãe dos Céus estando gestante, aquilo não criou uma barreira para que os instintos daquele homem de Sadoc aflorassem. E ele faz a Maria proposta inconfessável. José não responde. Segue adiante para a próxima estalagem. E ao chegar naquele segundo lugar, buscando uma vaga, a resposta é a mesma, que não haviam mais lugares, mas o proprietário daquela estalagem era um homem muito rico, usurário. E chama José em um canto, após observar a Maria, e diz a José: esta moça que está contigo, acaso ela é filha de escravos? Eu tenho interesse em comprá-la. Diz-me o preço, pois sou muito rico. José, mais uma vez, não responde. Para muitas coisas do mundo, a melhor resposta é o silêncio. E José, o justo, segue com sua esposa mais adiante, para uma terceira estalagem. E eles precisavam de uma vaga. Eles precisavam descansar. E o dono daquele local prontamente os diz que não. E observa aquele casal. José já era um homem idoso. Maria era bela e muito jovem. E o dono daquela estalagem era muito ousado. E de forma debochada diz a José: tu não tens vergonha? Tu, um homem velho, expondo em praça pública, moça tão bela, tu não tens vergonha? E eles vão se retirando daquela terceira estalagem. Mas as palavras daquele homem chamaram a atenção de alguns vagabundos, alguns desocupados que estavam ao redor. As criaturas começaram a se aproximar da Sagrada Família, a dizer para com eles impropérios, sugestões inconfessáveis, palavras agressivas. Começou a se aglomerar ao redor deles dois. Só que aquela família era protegida por uma falange espiritual da mais alta estirpe. À frente daquela falange de espíritos de luz, o anjo Gabriel, o mesmo que anunciou a Maria a vinda de Jesus. E vendo o risco que eles corriam naquele momento, Gabriel ora aos céus, pedindo a Deus proteção para eles. E prontamente os missionários de Deus vêm e orientam aquele anjo que o local mais seguro para o Senhor vir ao mundo era junto aos animais, distante dos homens, porque os animais compreenderam melhor a grandeza daquela noite, porque noite igual não há, aquela em que o Mestre chegou. Ele veio na palha, meus irmãos, na palha da manjedoura, no meio dos bois e dos carneiros. Uma falange de espíritos de luz vinha e voltava. E acima daquela manjedoura, uma grande estrela se forma nos céus. Eram as falanges benditas. Aquela estrelinha iluminada que nós colocamos no presépio de Natal, acima da manjedoura, eram os espíritos de escol, deslocando-se em homenagem a Ele, ao Salvador da terra, ao Rei dos Reis. Ele era todo simplicidade. E às vezes nesse período nós nos sentimos diminuídos,
Porque não deu para comprar aquela roupa. Ah, mas esse ano não deu para trocar o carro. Não deu para pintar a casa. E nos sentimos mal. Ele era todo simplicidade. E Ele é o nosso modelo e guia. Muito mais vale um coração em paz do que as coisas do mundo. Ele nasceu nos ensinando, meus irmãos. E desde que o Mestre chegou a esse mundo, as perseguições começaram, as mais terríveis possíveis. Porque a luz daquela estrela chamou a atenção de grandes médiuns, que nós conhecemos como os reis magos. E aqueles 3 reis magos, ao conversar com o rei Herodes, disseram que vieram em homenagem ao rei dos judeus, que acabara de nascer. Aquilo preocupou demais. Um novo rei. Herodes se sentiu ameaçado em seu trono e prontamente determinou que se executassem todas as crianças de 2 anos abaixo em toda aquela região. Era a primeira tentativa de assassinato contra o nosso Senhor. Foi necessário que a espiritualidade grandiosa intercedesse, acordasse José no meio da noite e o dissesse: levanta-te, pega a criancinha e a mãe, vai para o Egito, pois Herodes quer matar o menino. O nosso Mestre recebeu do mundo toda a violência e incompreensão que o mundo tinha. Jesus segue adiante em seu desenvolvimento, iluminando o seu lar, iluminando toda aquela região. Aos 12 anos de idade, ele conversa com os doutores da lei e os ensina os mistérios dos céus. Que criança era essa? Que era dona de todas as ciências. Que pré-adolescente era esse? Que não se sentia constrangido em ensinar aos doutores, as grandes mentes da época. Era o nosso rei. O Mestre chega até o seu pai e humildemente pede uma vaga na carpintaria. Aprendiz de carpinteiro. E às vezes nós nos sentimos mal, porque não conseguimos passar naquele concurso, porque o nosso emprego é esse, não aquele, porque achamos que ganhamos muito pouco. Ele era o maior de todos, o Rei dos Reis. E fazia trabalhos manuais na carpintaria, iluminando primeiro o seu lar, porque o primeiro compromisso, meus irmãos, de todos nós, é no lar. Assim como Ele nos ensinou. Eis que Jesus trouxe toda a luz. E nós tínhamos que ter olhos de ver tudo aquilo. Era preciso sintonizar com o amor mais puro. Era preciso entregar o coração de tal forma a nos submetermos a grandes mudanças. A uma nova forma de ver o mundo. As criaturas daquela época diziam que nada de bom podia vir da Galileia, porque a região era pobre. Eles chamavam de região obscura. Foi lá que a luz veio. Por volta do ano 30, o Mestre decidiu que era o momento de iniciar o seu apostolado. E apesar das pessoas não compreenderem exatamente o que estava acontecendo, as energias se modificaram completamente. Os ventos traziam perfumes diferentes. As flores exalavam ainda mais perfume. Eis que as águas estavam ainda mais belas. Era Ele, caminhando à beira daquele lago. Era Ele iniciando o seu enorme trabalho,
o maior projeto que este mundo já viu. Ele veio lentamente à beira do lago, trazia os cabelos da cor da terra, ou do ouro velho, que vinham até os ombros, dividido ao meio à moda nazarena. Os seus olhos da cor da amêndoa madura, o seu rosto cheio, o seu porte sublime. Não existia homem mais belo. Ele trazia consigo o magnetismo do amor. E emanava tudo aquilo ao caminhar. Por isso as criaturas, ao olharem para ele, muitas vezes choravam. E algumas abaixavam a cabeça, porque os seus olhos resplandeciam. Ele caminhava à beira daquele lago e aproximou-se de uma barca onde estavam 2 irmãos pescadores. E esperou à margem que aqueles irmãos viessem. André e Pedro acharam estranho aquele homem os observando e aproximaram-se dele. Jesus olha para aqueles 2 primeiros apóstolos e os diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tudo que aqueles homens tinham era pescaria. Mas eles prontamente seguiram a Jesus. Eles não fizeram grandes questionamentos, eles não sabiam quais as posses daquele homem. Que poder ele tinha, eles só sentiram o amor mais puro emanar daquelas palavras e seguiram a Jesus. Parecia o convite de um velho amigo, o convite irresistível do amor. Ninguém resiste ao seu chamado. Jesus caminha mais adiante e encontra outros 2 irmãos pescadores. Um deles muito jovem, com um semblante sonhador. Eles consertavam as redes na areia e estavam junto com seu pai Zebedeu. O mestre chega até eles e os diz: quereis vir comigo construir o reino dos céus? E aqueles 2 homens deixam as redes caírem às areias, deixam o seu pai Zebedeu e seguem a Jesus. Envolvidos na energia que emanava do Mestre, eles entregam a sua vida ao Senhor. No dia posterior, Jesus chama a Filipe e vai montando a equipe sublime que seria protagonista do maior projeto que este mundo já viu. As pessoas comentavam que aqueles pescadores deveriam estar loucos, abandonar tudo para seguir o carpinteiro. O que passava na cabeça deles? Até mesmo um coletor de impostos deixou a coletoria para segui-lo. As criaturas não compreendiam o que havia. Por último, Jesus chama ao judeu Judas, da cidade de Queriote, e reúne pela primeira vez os apóstolos do Senhor, na humilde casinha de Pedro. A maior reunião deste mundo não foi feita nos castelos, não foi feita nos templos religiosos. A maior de todas as reuniões foi na casa de um pescador, e como era singela aquela casa. Aqueles apóstolos estavam envolvidos com o magnetismo do Senhor. Ouviam as suas palavras e percebiam que estavam diante de um gigante. Traziam consigo inúmeros defeitos. Eis que eles pareciam não estar prontos. A grande maioria deles, analfabetos, à exceção dos evangelistas e de Judas.
traziam consigo defeitos iguais aos nossos. Eles tinham tudo para dar errado. Só que eles tinham a Jesus. E o Mestre foi lapidando a pedra bruta, transformando aqueles corações, ensinando a eles a necessidade de amar-se, de iluminar o próprio coração para depois amar as demais criaturas, demonstrando para eles a urgente necessidade de reconstruir a própria alma. O que nós hoje chamamos de reforma íntima foi receitado por Jesus aos seus seguidores. Eis que o Mestre os ensinava a nova lei do amor. Acompanhá-lo foi uma grande aventura de luz. Os apóstolos o observavam e até compreendiam alguns passos do Mestre. Algumas coisas eram mais difíceis de se alcançar. Todos eles compreendiam que a população de sofredores, de perseguidos, os desgraçados, os doentes, os pobres, encontravam em Jesus a esperança. E por isso buscavam com todo o amor. Jesus os recebia de braços abertos. Mas sabe o que os apóstolos não compreendiam? É porque os poderosos, os irônicos, os inimigos gratuitos, na luz do dia apontavam para o Mestre, lançavam ofensas, mas à noite, quando ninguém os observava, eles iam até Jesus e mostravam os seus corações machucados e suplicavam ajuda. E os apóstolos se impressionavam porque Jesus os recebia com todo o amor. Que lei era essa? Em que se deveria amar os inimigos? Como amar esta criatura que hoje à tarde nos perseguiu? Era muito difícil entender tudo aquilo. Jesus, de braços abertos para todos, voltado para o bem, buscando ajudar incondicionalmente. Eis que os apóstolos aos poucos aprendiam aquela nova lei do amor. Em uma tarde em que ele falava à multidão, em que as pessoas se aglomeravam para ouvi-lo, porque quando ele parava para falar, a própria natureza se modificava. Os ventos balançavam os galhos das árvores, que pareciam cumprimentar o nosso Mestre. As aves se aproximavam sem medo. O sol reluzia, mas parecia não queimar a pele daquelas pessoas. Quando Jesus falava ao povo, os que com ele sintonizavam pareciam ver diante de si telas mentais, apreciando aquelas histórias divinas. Ele tocava todos os corações. Das suas palavras e da sua doçura, as criaturas se embriagavam de amor. E eis que em um desses discursos, sai do meio do povo um escriba, aproxima-se do nosso Mestre e diz a ele: Senhor, como é maravilhoso estar diante de Ti, Mestre. Tu nos traz a verdade dos céus. Tu és o Filho de Deus. Ensina-nos, Senhor, qual o maior mandamento? Qual o primeiro de todos eles? E a multidão se aproxima um pouco mais. Aquela resposta iria dizer ao povo se Jesus era com ou contra a lei antiga. E Jesus o responde: ouve, Israel, o nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E aquela frase
envolve todas aquelas criaturas. E Jesus continua: eis o segundo mandamento: amarás ao próximo como a ti mesmo. E aquelas pessoas sentem a imensa alegria de compreender a lei do amor, porque o Mestre igualava a todos, vencedores e vencidos, poderosos e os perseguidos, os saudáveis e os doentes, todos eram filhos do mesmo Pai. Todos mereciam o mesmo amor, eram todos irmãos. Que lei era essa que trazia tanta esperança e tanta paz? E aquele escriba aproxima-se um pouco mais e diz a ele: Senhor, tens razão, mestre. O nosso Deus é único e é tão grande poder adorá-lo. E Jesus sonda o coração daquele homem e vê naquele homem um desses heróis da terra, desses que passam despercebidos, desses pais de família, que entregam todas as suas forças para que outras criaturas sigam adiante, desses que abandonam os próprios sonhos para poder ser o pilar de um lar, dessas criaturas que acreditam verdadeiramente que a fé os faz ascender aos céus, que vivem a sua religião fora dos templos religiosos. Jesus viu naquele homem um verdadeiro servidor do Pai e disse a ele: Tu não estás longe do reino dos céus. Imaginemos a alegria de ouvir isso do próprio Mestre. E aquelas criaturas que lá estavam começaram a compreender essa lei e a saber que diante das perseguições do mundo, a melhor saída era amar. Diante das injustiças, das agressões, o melhor remédio, o amor. Diante das mentiras, o melhor remédio, o perdão e ainda mais amor. O Mestre trazia uma nova forma de ver a vida. Trazia a luz que o mundo precisava ter. Mas nem todos o compreenderam. Nem todas as criaturas estavam prontas para alcançar tudo aquilo. Porque nos relata a psicografia de Chico Xavier que o Mestre Jesus caminhava nas proximidades do templo e irradiava toda a sua luz. E naquele dia, uma jovem mulher, coberta de joias, observou aquele Nazareno e foi tomada de uma paixão febril. Ela ajeitou as dobras de sua túnica muito alva, aproximou-se de Jesus e nos meneios do seu corpo frágil, ela demonstrava a sua paixão. E chegando diante do Mestre, eis que ela o disse: Galileu, tenho felicidade ao teu dispor. As flores de Séforis encheram minha ânfora do coração. Vem comigo, Galileu. Eis que todos os viajantes me procuram, buscam o descanso na minha loja de essências finas. E apontou para um lugar com árvores, com flores, um local muito convidativo. E ela continuou: vem comigo, Galileu. Todos me buscam. Na minha primavera juvenil, eles encontram o prazer, que é a coroa da vida. Vem comigo, Galileu. É que os lírios dos campos não têm a maciez dos meus carinhos. E o mel da romã
não tem a doçura dos meus lábios. Vem comigo, Galileu. Tu virás. Te darei vinho capitoso. Descansarás os teus pés em água de nardo. Ouvirás músicos ilustres treinados nos castelos. Tenho tudo isso para ti. Tu virás. E Jesus observa aquela mulher nos olhos e não lhe responde. E ela continua: Galileu, todos me desejam e me buscam. Hoje é o meu aniversário. Hoje eu te escolhi. Percebo em teus olhos, Galileu, estranha chama. E ajo assim por muito te amar. Vem comigo, Galileu. Tu virás. E Jesus, observando-a nos olhos, a responde: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? E aquela mulher se sente ofendida. Ela era acostumada a ter todos os homens ao seu dispor. E passados 2 anos daquele momento, Jesus está no tanque de Betsaida, levantando os caídos, curando os doentes. E uma senhora chega até ele e suplica ajuda. Suplica ao nosso mestre ajuda para uma mulher que está em grande sofrimento. E Jesus prontamente segue aquela senhora. E não demora muito na sua caminhada para ele chegar em um barraco quase desabando. E dentro daquele barraco, em uma esteira deitada no chão, a vendedora de perfumes, coberta de chagas, dos pés à cabeça, sob a sombra da lepra, abandonada. E aquela mulher reconhece a Jesus e diz a ele: Galileu, tu demoraste demais. Agora eu não tenho mais nada. Tu demorou demais, Galileu. Agora eu sou toda chaga. E Jesus lhe abre os braços e diz a ela: vinde a mim, tu que sofres. Na casa do meu Pai nunca se extingue a esperança. E aquela mulher diz: agora eu sei quem tu és, Galileu. Tu és o Messias Nazareno. Tu és o Filho de Deus. O que tu queres com mulher tão desgraçada como eu? Todos se afastavam dos leprosos. E naquele instante Jesus a abraça. E lembrando-se do primeiro encontro, diz a ela: vejo em teus olhos estranho fulgor, e ajo assim por muito te amar. Era o amor que superava em muito a beleza do corpo físico, os poderes terrenos, os bens materiais. Era o amor mais puro que nós já vimos, sendo ensinado e praticado no dia a dia. Era o Mestre nos ensinando o verdadeiro caminho, o verdadeiro valor que as coisas têm, a necessidade de perdoar a todos, de amar incondicionalmente, de compreender a queda dos nossos irmãos, os seus momentos difíceis, a sua intolerância. Amar os que nos amam, os fariseus já faziam isso. Jesus nos convidava a amar incondicionalmente. E assim ensinava na praça pública, dizendo às criaturas da necessidade de uma reforma íntima, da necessidade de amar a todos, de vivermos todos como irmãos. E por lá, por aquela praça, passava Natã, um doutor da lei, um juiz muito severo, um homem de grande inteligência. E ao ouvir aquelas palavras de Jesus,
Natã, o sacerdote, achou tudo aquilo uma grande tolice e aproximou-se do nosso mestre para falar na praça, na frente de todos, porque Natã tinha prazer em mostrar o quanto era inteligente, o quanto era preparado, o quanto era ele um representante de Deus. E diante de Jesus, aquele sacerdote, doutor da lei e juiz, disse ao nosso Senhor em tom de ironia: então, Galileu, tu ensinas que devemos amar a todos, sem exceções. E Jesus o chama pelo nome e diz a ele: Natã, o verdadeiro amor não escolhe as criaturas, ama a todos incondicionalmente, envolve a todos e os vitaliza. O verdadeiro amor é como o ar. E Natã ri ironicamente. Era uma armadilha. E depois daquela resposta ele diz: Galileu, e os criminosos? Acaso na tua lei nós devemos amar os criminosos? E Jesus o diz: os criminosos são os doentes da alma. Trazem em sua mente a perturbação, os desequilíbrios, que associados às condições sociais, transbordam na delinquência. Para com eles, Natã, a terapia do amor, ainda mais amor. E aquele sacerdote se enfurece e diz a ele: Galileu, e os incorrigíveis, os terríveis, os perversos? Jesus o diz: Natã, para com os nossos irmãos doentes da alma, é preciso ainda mais amor, compreensão. O amor os reconstrói e permite que eles refaçam o mal, transformando suas atitudes em benefícios. E aquele sacerdote diz: Galileu, então façamos o seguinte: percebo claramente que tu és contra a lei, percebo que tu és contra matarmos legalmente aquele que matou alguém, és contra o olho por olho, dente por dente. Jesus docemente diz a ele que matar o criminoso não devolve a vida da vítima, que arrancar a mão do ladrão não devolve o furto ao seu dono, e que arrancar a língua do maledicente nunca desfará os males do boato. E aquele homem se enfurece e diz a ele: então, Galileu, soltemos a todos, vamos deixá-los livres para que eles destruam a sociedade, essa é a tua lei. E Jesus o diz: não chegaremos a tanto. A terapia do amor determina que essas criaturas sejam afastadas temporariamente do seio social, tal qual se faz com um doente contagioso, para que possam ser tratadas, para que possam ser curadas e posteriormente retornem para trabalharem no bem. Natã se enfurece, dá as costas, vai embora. Ele não queria aprender aquela nova lei, assim como acontece muitas vezes conosco. Porque quando o Evangelho vem e toca naquela velha ferida, nós tendemos a não dar muito ouvido àquilo. E quando abrimos o livro de oração e cai naquele nosso velho defeito,
Nós temos a tendência de achar que aquilo serviria para outra pessoa, porque a mudança dói um pouco. Natan não queria mudar. E Jesus segue ensinando aquelas pessoas, dizendo a elas a necessidade de amar incondicionalmente. E diz a elas que é preciso também perdoar sempre. Que para reconhecer aqueles que caíram como verdadeiros irmãos, nós precisamos perdoá-los 70 vezes, 7 vezes, a cada queda moral. Era a lei do amor incondicional, era a luz do mundo, era Jesus nos convidando a viver sentimentos mais profundos, a amar as criaturas mais difíceis, a amar os intolerantes, os incompreensivos. Era o Senhor nos chamando a amar. Daqueles que caminharam com Jesus, um deles trouxe muitas preocupações. Judas trouxe grandes dificuldades ao grupo de apóstolos. Jesus o amava com todas as forças. Mas Judas era uma criatura difícil. Eis que ele não tinha nenhum prazer em buscar a simpatia das pessoas. Judas gostava de dizer as verdades na cara. Parece ou não conosco? Vem a criatura machucada do coração, perturbada, desequilibrada, e nós lançamos a verdade. Assim era Judas. Quando alguns servidores de Herodes queriam se aproximar da boa nova do Evangelho, Judas diz prontamente: eu não acredito em vocês. Vocês são espiões. Não acredito na sua conversão. E aquelas criaturas se afastam, com o coração machucado. E eis que quando uma amiga de Joana de Cusa faz uma oferta para que o grupo pudesse viajar, e Judas tomava conta das poucas moedas que aquele grupo tinha para se deslocar. Quando aquela amiga de Joana de Cusa faz a oferta, Judas a diz prontamente: receba a oferta, mas tu não penses que estás comprando o reino dos céus. Tu já vives em um reino na terra, e eu sei que o teu dinheiro vem da iniquidade. Tu não me enganas. Eu sei quem tu és. E os demais apóstolos não aprovavam aquela conduta. Afastavam-se de Judas cada vez mais. Uma mulher que tinha o seu marido doente resolveu, depois de conhecer a Jesus, abrir as portas da sua casa para receber os desgraçados da região, para atender as criaturas que não tinham mais ninguém por elas. E quando Judas encontra com essa mulher, ele diz a ela: e o teu passado? Achas que esqueci? O teu marido adoeceu envergonhado de tuas atitudes. Certamente tu buscas lucros. Eu não esqueci o teu passado. E aquela mulher se sentiu tão ferida, tão machucada no seu coração, que abandonou o projeto, que acreditou que não era digna de trabalhar no bem, que deixou de lado aquele trabalho, e inúmeros sofredores sofreram com aquele abandono. Quando Pedro disse que Jeroboão iria se aproximar da boa nova, eis que Judas diz prontamente: Jeroboão, eu o conheço há mais de 20 anos. Aquilo é uma raposa de unhas afiadas. Tenho certeza que ele só ama o dinheiro. Dia desses bateu no próprio pai, que lhe desviou meia pipa de vinho. Eu não acredito naquele homem. Quando Jesus abençoa Zaqueu,
Judas diz: aquele publicano não me engana. Ele pode enganar o mestre. A mim não. Porque sei que é um explorador miserável. Todos os apóstolos se afastavam dele. Quem aguenta? Jesus. Jesus por horas a fio conversava com Judas. O explicava cada vez mais a necessidade de se angariar amigos, de buscar cada dia novos corações, de iluminar o próprio coração. Conversava com Judas várias vezes para tentar transformar aquela alma. Judas o ouvia, mas gostaria de um evangelho à sua moda, à sua forma de ser. Um dia nos relata a psicografia de Chico Xavier que Judas e Jesus viajavam. E no meio daquela viagem, Judas cai em pranto, chora copiosamente e diz ao mestre: Senhor, por que tanto sofrimento? As pessoas se afastam de mim. Eu não consigo formar relações duradouras. Percebo que os próprios companheiros do apostolado me evitam. Por que tantas dores, Senhor? E Jesus ia explicá-lo naquele momento, em que eles passaram por um pequeno poço, por uma nascente, em que os viajantes costumavam matar a sede. E naquele instante Judas vai até aquela nascente. E quando vai buscar a água, bate com suas mãos no fundo, levanta grossas placas de lodo, e aquela água que era cristalina se torna turva, imprópria para o consumo. E Judas diz: Senhor, que sofrimento é esse? E Jesus o diz: Judas, nesse singelo poço tens o teu ensinamento. Quando tiveres sede, bebe a água da superfície, com reverência, com amor. Quando tiveres sede de afeto, Judas, recebe o bem dos teus amigos. Mas não balance as águas do fundo dos corações, no lodo que todos terão. Aprende a amar. Aprende a amar. Judas chora copiosamente. Mas mesmo depois de tanto ouvir os ensinamentos do Mestre, de toda a atenção que lhe foi voltada por Jesus, o depoimento de Judas no templo leva à formação do inquérito, que depois culminou na condenação do nosso Senhor. Judas participa ativamente do processo mais injusto que este mundo já viu. Porque o amor veio à terra e foi condenado à morte. As criaturas o arrastaram pelo meio do povo, o espancaram e o obrigaram a carregar aquela cruz que representa a perfídia humana. E quando o Mestre agonizava, pendurado naquela cruz, na pior morte, eis que a multidão que estava ao chão criava mentalmente uma compacta e enegrecida nuvem, que não os permitiria ver tudo o que acontecia nos céus. Jesus olha para o firmamento e vê se rasgar dos mais altos céus em luzes maravilhosas que se ligam até aquele madeiro infame. E dos céus, falanges e mais falanges de anjos começam a descer até aquela cruz. Os anjos da harmonia vêm e tocam suas harpas em melodia de perdão àquela turba criminosa, formando uma coroa de luz acima da cabeça divina. Os anjos do carinho vêm
e acariciam os cabelos empapuçados de sangue. Vêm os anjos da luz, e iluminam as chagas divinas, aliviando as suas dores. Os anjos da justiça vieram, beijaram os pés do nosso Mestre e começam a catalogar o nome de todos os envolvidos naquele processo, para o posterior acerto de contas. E lá do mais alto, eis que não em uma falange, mas sozinho, vem um anjo. E o seu brilho demonstra que ele é da mais alta hierarquia espiritual. E aquele anjo pousa ao pé da cruz, beija os pés de Jesus, olha nos olhos do nosso Mestre, desejando saber qual era a vontade do nosso Senhor. Eleva-se, abraça o condenado divino com todo o amor, cola o seu ouvido nos lábios de Jesus. E Jesus, utilizando suas últimas forças, diz a ele: vai ajudar a Judas. Era o anjo da caridade. Era o Senhor mostrando que o sentimento que ele trouxe ao mundo não poderia terminar em uma cruz. Que o amor mais puro que desce dos céus não pode ser assassinado. Que o projeto do Cristo seguiria adiante como seguiu até nós. Era Jesus ensinando o perdão incondicional, a necessidade do amor verdadeiro. Era o Mestre nos chamando para vir até Ele, aprender a amar, como até hoje nos chama. De braços abertos, não mais na cruz. Jesus convida a todos nós, dizendo-nos: vem, meu filho, vem até mim, e eu te farei pescadores de homens. Vem, meus filhos, vem viver a verdadeira alegria, vem saber que comigo o fardo é leve, vem conhecer o amor. Vem, meu filho, abandona os velhos defeitos, abraça o nosso projeto, enche o teu coração de fervor. Vem, meu filho, vem até mim, entregar a tua vida àquilo que é o motivo de estares na terra, entregar a tua existência ao nosso Criador, que nós possamos ir até Ele, meus irmãos. Porque é Natal. E no Natal as criaturas voltam ainda mais o coração para o Criador. Que nós possamos viver a alegria de cada dia nos aproximarmos um pouco mais de Jesus. Que a nossa alma e o nosso coração sejam dele. E que os nossos gestos sejam em favor dos nossos irmãos. E do fundo do coração, eu gostaria de, por todo o amor que circulou nesta sala, eu gostaria de agradecer pela ligação que tivemos em nossos corações e que eu espero nunca terminar. Eu gostaria do fundo do coração de agradecer. Suplicar ao nosso Senhor Jesus que envolva todos os lares aqui representados. E pedir à nossa Mãe dos Céus, Maria de Nazaré, que com seu manto de estrelas envolva os nossos corações, ainda tão machucados. Muito obrigado por tudo, meus irmãos. Nossa gratidão também ao nosso coral, nossa harmonização, Marquinhos e Eliângela,